O luto de Laura era uma casa. Uma casa onde cada cômodo guardava um eco diferente de seu filho, Lucas. O cheiro de seu shampoo infantil ainda pairava no banheiro. Seus pequenos sapatos de lona estavam ao lado da porta, como se ele estivesse prestes a calçá-los para ir ao parque. Há 6 meses, o mundo de Laura havia se tornado um museu silencioso, e ela era sua única e devota curadora. A dor não diminuía, ela apenas mudava de forma, tornando-se mais pesada, mais afiada. As tentativas de seguir em frente foram um fracasso humilhante. Grupos de apoio eram cheios de rostos tristes, que refletiam sua própria miséria. A terapia era um exercício de verbalizar o indizível. A racionalidade havia se esgotado. Restava apenas o desespero, uma fome voraz por mais uma chance, por um milagre que a ciência e a fé convencional lhe negavam. Foi essa fome que a levou aos cantos empoeirados da internet, aos fóruns de ocultismo que ela antes zombaria. Ela encontrou o ritual em um arquivo PDF escaneado de um grimório medieval, um texto proibido que prometia reverter a perda. As palavras eram sedutoras, venenosas. A súplica reversa, dizia o título. O ritual não prometia ressurreição, mas retorno. A distinção parecia irrelevante para uma mãe, cujo universo havia encolhido ao tamanho de uma sepultura. As instruções eram específicas, ritualísticas, um objeto amado pela alma perdida, para servir de âncora, uma gota de sangue do suplicante para selar o pacto, e a súplica, um cântico em uma língua morta, a ser proferida na hora mais escura da noite, quando o véu entre os mundos é mais fino. Laura não hesitou. A razão havia-a abandonado. Agora, ela se agarraria à loucura. O objeto escolhido foi o ursinho de pelúcia surrado de Lucas, capitão, com um olho de botão faltando. Naquela noite, à meia-noite, ela desenhou o sigilo complexo no chão de madeira do quarto de seu filho, usando sal grosso. Acendeu as velas negras. Com uma agulha esterilizada, perfurou o dedo e deixou uma única gota de sangue cair sobre a cabeça do urso. E então, com a voz trêmula, ela recitou as palavras antigas, o som gutural e estranho em sua boca. Quando a última sílaba morreu no ar, nada aconteceu. O silêncio que se seguiu foi profundo, zombeteiro. As chamas das velas dançaram por um momento e depois se acalmaram. Ela esperou, o coração uma bigorna no peito. 1 minuto, 10, 1 hora. O sol começou a nascer pintando o céu de um cinza melancólico. A exaustão e a sensação de fracasso a dominaram. Ela havia sido uma tola. O luto a havia enlouquecido. Nos dias seguintes, Laura tentou esquecer sua noite de loucura. Mas o mundo começou a se comportar de forma estranha. Notícias bizarras surgiam nos cantos dos portais online. Pequenas anomalias que a maioria das pessoas ignorava. Em Londres, uma câmera de segurança capturou a imagem fugaz de uma menina vitoriana do lado de fora de um hospital. Em Kyoto, um monge relatou ter visto uma criança com roupas de guerra antigas, parada em seu jardim. Pequenos fantasmas na máquina global. Laura ignorou, atribuindo tudo à sua própria percepção distorcida pelo luto. Até a noite de quinta-feira. Uma batida suave soou em sua porta da frente, um toque hesitante, infantil. Seu coração parou. Ela se arrastou até a porta, as mãos tremendo. Olhou pelo olho mágico e viu o corredor vazio de seu prédio. Era o vento. Tinha que ser. Mas a batida veio de novo, um pouco mais insistente. Com a respiração presa na garganta, ela girou a tranca e abriu a porta uma fresta. Parado no corredor, sob a luz amarelada do corredor, estava Lucas. Seu Lucas. Com o mesmo cabelo bagunçado, os mesmos olhos grandes e castanhos, vestindo as mesmas roupas que usava no dia do acidente. Ele não sorriu. Apenas a encarou com uma expressão vazia, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse tentando se lembrar dela. O mundo de Laura se desfez e se refez naquele instante. Era um milagre, uma alucinação. Ela não se importava.
Ela o puxou para dentro, abraçando seu corpo pequeno e frio, chorando com um alívio tão profundo que doía. Lucas, meu filho, você voltou. Ela soluçava, o rosto enterrado em seu cabelo, que não tinha cheiro. Ele não a abraçou de volta. Permaneceu rígido em seus braços, um boneco perfeito. A negação era um cobertor quente. Nos dias que se seguiram, Laura se agarrou à ilusão de normalidade. Ela preparava suas comidas favoritas, mas ele não comia. Apenas olhava para o prato. Ela tentava brincar, mas ele apenas observava os brinquedos com uma curiosidade distante. Ele não dormia. Passava as noites sentado no escuro de seu quarto, perfeitamente imóvel, olhando para a parede. E ele não falava, nem uma única palavra. Ela se convenceu de que era o trauma do retorno, que ele precisava de tempo. Ela fechou as cortinas, desligou a TV, ignorou as chamadas preocupadas de amigos. O mundo lá fora podia esperar. Ela tinha seu filho de volta, mas o mundo lá fora não estava esperando, estava gritando. As anomalias se tornaram uma epidemia. As notícias não podiam mais ser ignoradas. Surtos de violência infantil inexplicável, diziam as manchetes. Em Paris, um menino que se parecia com uma vítima da peste negra causou um acidente com dezenas de carros. Nos subúrbios de Ohio, uma menina vestida com roupas de pioneira foi encontrada parada sobre o berço de um bebê, cantando uma canção de ninar sinistra. Eles eram muitos e não eram amigáveis. Especialistas tentavam explicar o fenômeno como uma histeria em massa, uma psicose compartilhada. Mas os vídeos eram inegáveis. Crianças de todas as épocas e de todos os cantos do mundo aparecendo do nada. Eram silenciosas, seus olhos vazios, e sua presença parecia incitar o caos. Acidentes, incêndios, desaparecimentos. A taxa de mortalidade infantil global, que havia zerado, foi substituída por uma taxa de mortalidade adulta que disparava. Laura tentava se proteger da verdade, mas o comportamento de Lucas estava se tornando mais difícil de ignorar. Um dia, ela o encontrou na sala, parado em frente ao aquário. O peixinho dourado da família flutuava na superfície, morto. Ao lado do aquário, o pote de comida estava derramado, o suficiente para envenenar a água. Lucas apenas a encarou, o rosto inexpressivo. Não havia malícia em seus olhos, não havia nada. A verdade a atingiu com a força de um soco no estômago, uma noite, enquanto ela o observava dormir. Ele estava sentado na cama de olhos abertos. Ela pegou o urso de pelúcia, o capitão, e o colocou em seus braços. Você não sente falta dele, meu amor? Lucas olhou para o urso, depois para ela. E então, pela primeira vez, ele falou. A voz não era a de seu filho. Era um eco, um sussurro seco de muitas vozes falando ao mesmo tempo. O que foi perdido, retorna, disse a coisa no corpo de seu filho. Laura recuou, o terror finalmente quebrando sua negação. O ritual, a frase do livro. Ela não havia pedido para trazer seu filho de volta. A súplica era universal. Trazer de volta o que foi perdido. Ela não havia realizado um milagre. Ela havia aberto as comportas do inferno. Ela correu de volta para o livro, escondido em seu armário. As páginas agora parecendo venenosas ao toque. Ela procurou desesperadamente por uma cláusula de reversão, uma contrassúplica. Não havia nada. Apenas um aviso em uma nota de rodapé que ela havia ignorado em sua pressa. Cuidado com o desejo do coração partido, pois o eco de sua dor pode despertar todos os outros. Ela era a responsável. Cada acidente no noticiário, cada família destruída, cada morte. Era o peso de seu luto, amplificado 1 milhão de vezes. Ela havia afogado o mundo em sua própria dor. Ela olhou para a criatura em seu corredor, a casca de seu filho, que a observava com seus olhos vazios, a cabeça ainda inclinada. Ele não era seu filho. Era um monumento ao seu egoísmo.
A questão não era mais como salvar seu filho, era como salvar o mundo de seu erro. O livro não oferecia uma solução, mas oferecia um entendimento. A entidade que ela contatou não era de criação, mas de equilíbrio. Uma força cósmica que respondia a um desejo com uma consequência igual e oposta. A súplica havia criado um desequilíbrio massivo. Para restaurar a ordem, um novo sacrifício era necessário. O livro falava da súplica final. Um ritual não para pedir, mas para oferecer. O que foi aberto pela dor do suplicante, apenas pelo sacrifício do suplicante, pode ser selado. Não havia ambiguidade. Para fechar a porta que ela abriu, ela teria que atravessá-la. Ela olhou para o pequeno monstro em sua casa, o epicentro de sua catástrofe pessoal e global. Ela o havia trazido para cá. Era seu dever levá-lo de volta. A decisão foi tomada, não com coragem, mas com a resignação exausta de quem já perdeu tudo.